Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma passagem bíblica, um texto da Palavra de Deus que Jesus colocou no meu coração para dividir com os irmãos. Vou compartilhar com vocês agora. Essa passagem se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 61, e diz assim a Palavra de Deus: O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, eu tenho meditado muito nessa palavra, porque ela nos diz muitas coisas a respeito de nós mesmos. Pedro era um dos discípulos mais, como que eu vou dizer, mais afoito, vamos dizer assim. Pedro agia muito pelas emoções. Pedro era levado pelo seu estado emocional. Então, pouco tempo antes, ali nessa passagem, quando Jesus estava sendo preso, o Pedro, junto com Jesus, foi lá e feriu um oficial romano, cortando-lhe a orelha, dando um sinal de que ele estaria com Jesus independente da situação, mas ele estava com Jesus. Em seguida, quando Jesus é capturado e é levado para a casa dos fariseus, né, que precisavam ter alguma coisa contra Jesus para poder culpá-lo de algum crime e assim tentar condenar ele, certo? Pedro se viu sozinho e acompanhou aquela situação, certo? E a palavra de Deus nos fala aqui que então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Eu havia dito que era para a casa dos fariseus, me perdoem. Levaram para a casa do sumo sacerdote e Pedro seguia a distância, ou seja, ele já não estava mais na presença iminente de Jesus, no contato diário. Então a situação mudou de figura. Ele acompanhava de longe a situação. E toda aquela situação foi acontecendo quando uma criada, né, que estava no pátio da casa do sumo sacerdote, viu Pedro e disse: Este homem estava com ele. Está lá, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 56. Diz o seguinte: uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. E Pedro negou Jesus pela primeira vez. Meus irmãos, isso acontece diariamente nas nossas vidas e a gente precisa estar atento a essas coisas. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está no culto de domingo na igreja, no culto de família, no culto de Santa Ceia, e a gente está na presença de Jesus, a gente fica emocionado com aquela situação e é capaz de dizer que segue Jesus até a morte onde quer que ele esteja. E aí o que acontece? O culto acaba e a gente vai para a nossa casa. Mas antes de ir para nossa casa, a gente passa numa praça para tomar um lanche, passa na pizzaria para jantar, para comer alguma coisa antes de ir para casa, certo? Aí a gente já sai daquele ambiente, daquela presença mais direta com Jesus,
já sai daquela situação, fica acompanhando ele à distância e na primeira oportunidade, o que a gente faz? Se a gente não se policiar, se a gente não tiver a palavra de Deus incrustada no nosso coração, a gente nega Jesus, assim como Pedro negou Jesus. Não da mesma forma, daquela mesma situação, mas, por exemplo, você falar mal de um irmão, você comentar negativamente a respeito de um irmão, você fazer uma fofoca, você deixar de cumprir os mandamentos de Deus, é uma forma de você negar a Jesus. Então a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa caminhar com Cristo todos os dias da nossa vida e nos policiarmos para que a gente, através de simples atos, não neguemos a Jesus. Porque isso nos afasta do amor de Deus. E aí o que acontece? Quando a gente se lembra da situação, assim como Pedro se lembrou, e o que mais me deixa impressionado nessa passagem é que a palavra de Deus fala o seguinte: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Ele não disse uma palavra, ele simplesmente fitou Pedro nos olhos. E Pedro se lembrou que momentos antes, Jesus havia dito para ele que antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. E eu fico imaginando Pedro sendo fitado por Jesus, sendo fuzilado no olhar por Jesus, e ele lembrando lá no seu íntimo, lá no seu espírito, no seu coração, as palavras de Jesus e chorando amargamente. Não deve ser uma situação muito gostosa. Aliás, não tem nada de gostoso. A palavra fala que Pedro chorou amargamente. Chorar amargamente é chorar para valer, por um negócio que a gente sabia que era errado e mesmo assim a gente foi lá e fez. Aí a gente chora amargamente. Então o que eu quero deixar para vocês aqui, essa palavra lá de Lucas, no capítulo 22, no versículo 61, certo? É que a gente precisa olhar para as coisas de Deus de maneira diferente e nos policiarmos para que diariamente, com coisas simples até, com coisas bobas, com coisas banais, a gente não venha a ferir Jesus e com isso a gente venha a negá-lo, ainda que de maneira superficial, mas tudo aquilo que vai contra Jesus, certo? Tudo aquilo que a gente faz que é contra a palavra de Deus é uma maneira de estar negando a Jesus. Jesus disse que quem pratica o pecado é servo do pecado. Então a gente, tendo conhecimento do que é certo e o que é errado, a gente deve fazer aquilo que é certo, segundo a palavra de Deus. Amém? Um grande abraço a todos. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe você e a sua família, e espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até mais.